No dia 29 de novembro de 2024, a minissérie Senna, que conta a história do piloto brasileiro, estreou na plataforma da Netflix. Esta é uma das produções mais aguardadas dos últimos tempos e já está sendo pensada há pelo menos 12 anos, quando a ideia era apenas fazer um filme. O resultado foi uma obra em 6 capítulos que contam a história de Ayrton, desde as primeiras voltas nos karts até ele se tornar um dos maiores ícones do automobilismo mundial. Porém, além de todas as vitórias e conquistas alcançadas pelo piloto, algo chamou a atenção dos espectadores. A relação de Senna com a modelo e apresentadora Adriane Galisteu, que era a namorada do corredor na época de sua morte, foi praticamente suprimida. Ao longo de toda a série, foram dedicados menos de 3 minutos para retratar seu relacionamento. Enquanto Xuxa, que namorou o piloto de 1988 a 1990, teve praticamente um episódio inteiro dedicado a ela. Esse fato chamou bastante atenção e acabou ressurgindo várias polêmicas envolvendo Galisteu e a família de seu ex-namorado, que parece nunca ter apoiado ou sequer aceitado esse relacionamento. No vídeo de hoje, nós vamos te relembrar os principais fatos dessa história e tentar explicar por que as coisas aconteceram dessa forma, a ponto de gerar uma tentativa de apagamento das memórias de quem viveu naquela época e até um encobrimento da verdade para as futuras gerações, que não conheceram essa etapa da vida do piloto. Adriane Galisteu tinha apenas 19 anos quando conheceu Ayrton Senna, numa festa na boate Limelight, em São Paulo, realizada para comemorar a vitória do piloto no GP de Interlagos, em março de 1993. Na verdade, de acordo com uma entrevista oferecida pela apresentadora à Jovem Pan, eles já haviam se conhecido durante a corrida, pois a modelo trabalhava segurando guarda-chuvas para os pilotos para promover uma marca. Senna, que na época tinha 33 anos, ficou encantado com ela e a convidou para sair no final de semana. A modelo lembra que ele era bastante tímido e gentil, por isso demorou para perceber que ela estava sendo cantada. Ela aceitou o convite e os dois foram para a casa do piloto em Angra dos Reis, no litoral sul fluminense. Quando retornaram, Galisteu voltou para a sua rotina, acreditando que nada iria mudar em sua vida. Logo na semana seguinte, ela foi contratada para trabalhar em uma ação de uma empresa do americano John Casablancas, distribuindo chocolates de Páscoa em um semáforo na Avenida Paulista. Porém, não demorou muito até que ela fosse abordada por um jornalista que queria saber o que teria rolado durante o final de semana com um piloto de Fórmula 1, mais conhecido do mundo, mas a modelo desconversou, dizendo que havia outras pessoas por lá e que não existia nada entre eles. Alguns dias depois, Senna venceu um GP da Europa com uma corrida no Reino Unido. Ele largou em 4º lugar e caiu para a 5ª posição. Mas debaixo de chuva, que era o momento em que ele mais se destacava, conseguiu alcançar o 1º lugar logo na primeira volta, deixando para trás rivais de respeito como Alain Prost e Michael Schumacher. Muitos consideram esta a melhor primeira volta da história. Ao voltar para o Brasil, Senna não perdeu tempo. Ele se encontrou com Adriane novamente e, depois de conversarem, foi até a casa de sua futura sogra para pedir a mão de sua filha em namoro. A partir deste momento, eles não se desgrudaram mais. Galisteu acompanhava Ayrton em praticamente todas as provas internacionais, eventos sociais e até durante entrevistas. O jornalista Lemire Martin, autor do livro Uma Estrela chamada Senna, disse em um documentário que Galisteu teria sido o grande amor do piloto e que ela provavelmente teria sido a mãe de seus filhos, não fosse o acidente que tirou a sua vida em Imola, na Itália, durante o GP de San Marino, em 1994. Da mesma forma, o jornalista especializado em Fórmula 1, Flávio Gomes, que acompanhou a maior parte da trajetória de Ayrton Senna, disse que o piloto mudou drasticamente depois de conhecer a modelo. Suas exatas palavras foram: "Eu notei uma diferença muito grande no comportamento do Senna desde que passou a namorar a Adriane. Ele se humanizou muito, passou a tratar as pessoas diferente, virou uma pessoa mais tranquila, serena. Viveu a melhor fase profissionalmente ao lado dela." Mas para a família do piloto não era bem assim, não. No dia da tragédia, 1º de maio de 94, Galisteu estava em Portugal, onde encontraria o namorado depois da corrida. Ela estava assistindo a prova pela televisão quando tudo aconteceu. Na época, ela deu diversas entrevistas e disse que pediu para ele não correr naquele dia,
pois já havia acontecido outros acidentes naquela pista, mas ele não ouviu. A modelo ficou apavorada quando ele não saiu do carro, pois era a primeira coisa que ele fazia quando o veículo parava e quando viu a cabeça dele meio caída, sabia que ele estava machucado. Depois que a morte foi anunciada, Galisteu disse que pretendia retornar ao Brasil junto com o corpo e que queria estar com a família do namorado, apoiando e sendo apoiada, vivendo este momento de luto com eles, mas não foi exatamente isso que aconteceu, não. De acordo com uma reportagem publicada pelo Globo no dia seguinte ao enterro, Galisteu, que teoricamente era uma das pessoas mais próximas de Senna, ocupou um lugar totalmente secundário durante o velório, podendo ser confundida com qualquer outra pessoa que seria meramente uma conhecida. Para começar, o carro de Adriane foi um dos últimos do comboio a entrar no cemitério do Morumbi, em São Paulo, enquanto o veículo que levava a apresentadora Xuxa, ex-namorada de Senna, teria sido o segundo. Quando Galisteu finalmente conseguiu chegar ao local onde o corpo estava sendo velado, restavam apenas 2 cadeiras vazias, ambas ao lado de Xuxa. Ela se sentou à direita e as duas permaneceram sem conversar entre si, até que alguém ofereceu para que Xuxa se sentasse ao lado de Leonardo Senna, o irmão do piloto. Por fim, depois do sepultamento, Xuxa foi convidada pela irmã de Ayrton, Viviane, para retornar no carro da família, enquanto Galisteu precisou caminhar até a saída para então embarcar em um ônibus reservado para os convidados comuns. Para todos que estavam presentes e para aqueles que acompanharam a reportagem nos dias seguintes, a diferença de tratamento entre as ex-companheiras do piloto ficou bastante evidente. 2 meses depois, enquanto Galisteu estava trabalhando no livro Caminhos das Borboletas, Meus 405 Dias ao lado de Ayrton Senna, a modelo foi novamente entrevistada pela equipe do Globo. Na ocasião, ela disse que ainda não havia entendido a perda do namorado e que o processo de escrita estava ajudando a colocar as coisas no lugar. Ao ser questionada sobre o que aconteceu no cemitério, ela disse que estava tão catatônica que não percebeu nada na hora. Tudo parecia normal, inclusive a presença da Xuxa, pois teria sido estranho ela não ter comparecido. A modelo só percebeu algum tipo de diferença de tratamento semanas depois, quando voltou a ver os noticiários. Mesmo assim, ela disse que não guardava mágoas da família do ex-companheiro e disse que entendia os comportamentos estranhos, afinal todos estavam descompensados por conta da perda. Mas essa contenda estava apenas começando. 6 meses depois da morte do piloto, Galisteu lançou o livro em que contava suas memórias com o namorado. Pouco mais de um ano depois, em 1995, ela posou nua e foi capa da revista Playboy, o que gerou ainda mais polêmicas. Na verdade, a modelo disse que já havia feito um ensaio para a revista antes de começar a namorar com Senna, mas ela não seria capa, apenas aparecia na seção Coelhinhas. Mas ela contou para o piloto em um momento em que as fotos estavam prestes a serem publicadas, e ele não quis que isso acontecesse. Ele então ligou para o responsável pela revista, que imediatamente concordou em ceder os negativos das fotos. Depois da partida do piloto, em um momento em que passava por dificuldades financeiras, Galisteu concordou em refazer o ensaio, e sua edição foi uma das mais vendidas da época. Depois de tudo isso, em 96, Viviane Senna, irmã de Ayrton, deu uma entrevista ao jornal francês Paris Match. Na ocasião, ela acusou Galisteu de se promover em cima da morte do namorado e disse que ela deveria trabalhar como todo mundo, ao invés de se aproveitar de sua memória. Ela ainda afirmou que não poderia evocar todos os problemas que a modelo teria causado à família, pois invadiria sua privacidade, deixando claro que os familiares nunca aprovaram esse relacionamento, algo que já era possível notar, mas nunca havia sido dito assim diretamente. Anos depois, com o lançamento de Xuxa, o documentário, produzido pela Globo, Viviane Senna deu um depoimento dizendo que a Xuxa havia sido o grande amor da vida de Ayrton Senna. Mas como ela já era uma grande apresentadora na época, nenhum dos dois poderia interromper sua carreira para investir nesse relacionamento. A predileção ficou ainda mais clara, sobretudo pela inferência de que Adriane teria usado a fama do namorado para se promover. Depois do lançamento da série, a sobrinha do piloto, Bianca Senna, deu uma entrevista ao portal Splash, deixando claro que a família interferiu na produção, motivo pelo qual o relacionamento de Ayrton e Adriana foi praticamente deixado de lado.
A jovem destacou que na maioria das produções biográficas, os produtores compram os direitos de uso de imagem e da história dos personagens e fazem o que bem entendem. E eles não queriam que isso acontecesse com Senna. Por isso estiveram presentes o tempo todo para garantir que o resultado final mostrasse o verdadeiro Senna. Esse foi um dos motivos pelo qual a série demorou 12 anos para sair do papel. E por ela ter se tornado o produto mais caro da Netflix Brasil até então. Quando perguntada especificamente sobre o ocultamento da participação de Galisteu na vida do piloto, ela disse apenas que o foco não estava do lado romântico do Ayrton, pois não era isso que fazia a história dele relevante. Ainda que a produção tenha dedicado praticamente um episódio inteiro para falar sobre o relacionamento com a Xuxa. Na verdade, a participação de Adriane só não foi totalmente cortada porque os criadores disseram que isso seria um equívoco em relação à história real. Por isso, ela só foi drasticamente reduzida. Quando é questionada sobre o assunto, Galisteu tende a dizer apenas que não entende por que foi tratada assim. Que Senna foi uma grande parte de sua vida, mas que ela não se resume a ele e que sempre esteve e continua disposta a conversar com qualquer pessoa da família do piloto, inclusive Viviane, como ela disse durante entrevista ao seu documentário Barras Invisíveis, lançado em agosto deste ano. Atualmente, Galisteu é casada com o empresário Alexandre Iodice, com quem tem um filho, Vitório, de 10 anos. Ela não parece se importar tanto com estas questões relacionadas ao antigo namorado, como todos pensam, e se orgulha em dizer que tem uma ótima relação com a família do marido, com quem convive praticamente todos os dias. É isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima.